Será que foi? Acho que foi. Oi, Acho Ana. que foi. Tudo bom? Tudo bom, e você? Tudo certo. Boa! Estamos aqui para falar de transição de carreira. E você era meu número um na lista, porque as suas transições de carreira são complexas e improváveis. Sim. Então vamos Várias começar e com bem estranhas. e bem estranhas. Vamos começar falando de quem é você. Fechou. Eu sou Ana Júlia, tenho 32 anos, sou de São Paulo. Meus pais, um de Santa Catarina, outro do interior de São Paulo, eles são pessoas muito acadêmicas. É, Meu pai já fez 300 assim, faculdades de coisas diferentes. Ele é técnico eletricista e ele é formado em direito ao mesmo tempo. Já deu aula de matemática. Então, enfim, parece comigo. De algum lugar eu me inspirei. E a minha mãe entrou na faculdade com 16 anos, assim, ela teve tipo um monte de problema burocrático para conseguir começar a fazer a faculdade, porque ela entrou na faculdade muito cedo. Então, com 20 anos ela estava formada já, começou a trabalhar muito cedo e trabalhou a vida inteira no mesmo lugar. Então, o oposto do meu pai, né? A pessoa extremamente decidida, com 16 anos resolveu o que ia fazer na vida dela e fez isso até aposentar. Então eu vim dessa família que, enfim, muito da educação, que sempre priorizou muito isso, mas tinha esses dois opostos, né? Uma pessoa que demorou para se encontrar na carreira e descobrir onde que se encontrava profissionalmente, e uma pessoa super decidida que fez uma coisa só da vida. E aí eu fiquei, acho que nesse meio termo, assim, achando, me colocando muita pressão para ser uma pessoa bem-sucedida, ser uma pessoa ambiciosa, não desperdiçar meu potencial, e ao mesmo tempo sem saber exatamente o que eu queria fazer. Aí eu fui fazer direito, me formei em direito, foi minha primeira graduação, e foi, na verdade, uma coisa que eu não era super apaixonada e não era meu sonho de infância. Era uma coisa que a minha família dizia desde criança que eu levava jeito para, que eu tinha skills para a área jurídica, que eu era uma pessoa muito argumentativa, eu era muito sociável, eu falava muito, adorava dar palestrinha, então parecia uma coisa alinhada com o que eu saberia fazer. E de fato foi um período gostoso, assim, eu gostava da faculdade de Direito, eu me diverti na faculdade de Direito, mas não me diverti no mercado de trabalho jurídico, assim, eu só conseguia, eu só conseguia me ver trabalhando no direito se fosse para fazer alguma coisa muito relevante para mim politicamente, civilmente, socialmente. Então, eu fui para o direito criminal. Trabalhava especialmente, fiquei mais de 3 anos trabalhando com crimes financeiros. E eu peguei o auge da Lava Jato, na época ali de final de graduação, início de vida profissional. Eu peguei o auge da Lava Jato. Então, eu fiz a minha carreira ali jurídica num escritório de advocacia que eu me tornei sócia muito nova, porque é isso, eu estava no auge, era um escritório pequeno, o dono do escritório me amava, me teve assim como realmente pupilo dele, e aí eu me tornei sócia com 23, 24 anos, muito novinha, e a gente fazia delações premiadas e acordos de leniência da Lava Jato, e, enfim, eram operações enormes, clientes gringos e era essa tour, assim. E aí isso me fez também, né, ao longo de outras coisas da minha vida, óbvio, que me, me fizeram me desconectar um pouco desse trabalho, eu comecei de fato a questionar o que eu estava fazendo, assim, tipo, cara, Lava Jato, sabe? Complexo. Foi um momento politicamente muito complexo. É, eu não estava me satisfazendo nessa ânsia social de fazer algo que eu acreditava muito e que fizesse muito sentido, que me fizesse deitar a cabecinha no travesseiro e sentir que eu contribuí para um sistema penal mais justo, sabe? Enfim.
E aí, com esses grandes questionamentos, veio um burnout também, porque eu, como sócia do escritório muito novinha, era também exigida de ter muito conhecimento, hard skill mesmo, assim, de gerenciamento de negócios, de empresas, de administração de empresas. Uma coisa que eu não fazia a menor ideia e que, assim, caso alguém tenha alguma dúvida, não se ensina na faculdade de Direito. A gente não tem uma matéria de como gerir o seu escritório de advocacia. Então, assim, a gente na faculdade de Direito não abre o Excel, de verdade, assim. Pelo menos na minha época, a gente não abria, assim, não tinha tecnologia envolvida. A gente ia com um livro desse tamanho, que é o Vademecum, que tem todas as leis, e é isso, e é no livro, sabe? Então, cara, eu me sentia meio impostora ali naquela cadeira e isso me trouxe um grande burnout mesmo, porque eu não sabia fazer administração de empresa e na minha cabeça eu tinha que saber e eu tava numa puta oportunidade e eu tinha que saber. Só que eu era muito nova também, né? E tava ganhando muito dinheiro na época como sócia, o escritório indo muito bem. Então eu guardei dinheiro suficiente, assim, para chegar num ponto em que eu simplesmente falei, cara, não dá mais para mim, não é isso que eu quero fazer, não tô feliz, mas eu não sei o que eu quero fazer também. Então eu simplesmente saí do escritório, claro, fiz um acordo lá, ganhei uma grana também na saída do escritório, e fiquei um tempo olhando para o teto e pensando, cara, o que que eu vou fazer da minha vida? Porque eu tô há 8 anos dedicando a minha vida para essa carreira aqui, mas eu não sei nem se ela faz sentido para mim. E aí, nessa época, eu também comecei a questionar muito esse lugar de status social, né, da profissão, e o como a gente se define pela nossa ocupação, e o quanto carrega de status você dizer que você é advogada, e o quanto aquilo não me fazia feliz. E eu pensava, cara, eu acho que eu ia ser muito mais feliz, sei lá, sendo cozinheira. E assim fiz. Então, eu decidi fazer faculdade de gastronomia. E na época era isso, assim, eu sentia que eu só precisava sair de casa, fazer qualquer coisa que, que não ocupasse, assim, uma bagagem mental minha absurda, sabe? Mas que ao mesmo tempo ocupasse o meu tempo e a minha cabeça, sabe? E aí, enfim, resolvi também, eu gosto de cozinhar, é um prazer meu, e resolvi fazer faculdade de gastronomia. Ah, mas Antes pera, de. pera. Tenho perguntas, tenho perguntas. Vai, diga. Quanto tempo de burnoutei pro pedir as contas e quanto tempo do pedir as contas para a faculdade de gastronomia? Ai, do burnoutei para pedir as contas, não sei, porque assim, eu já vinha arrastando meio mal há uns meses, mas eu considero que eu burnoutei de fato a hora que eu cheguei lá no escritório e falei, não consigo mais sair da cama para vir para cá, tchau, não venho mais para cá. Entre isso e eu decidi que eu ia fazer faculdade de gastronomia, acho que foram 2, 3 meses. Acho que foi isso. Tá. Você se deu esse É, tempo e você teve esse planejamento financeiro para se dar esse tempo. foi menos um planejamento, porque eu realmente pretendia sair, e então eu estava juntando dinheiro, e mais um, eu era muito nova e estava ganhando mais dinheiro do que uma pessoa dessa idade deveria ter, então eu estava com dinheiro sobrando, porque não foi exatamente planejado, vou sair e vou investir em outra graduação, não foi super planejado, foi uma coisa meio impulsiva mesmo, foi meio na necessidade mesmo. Mas sim, foi uns 3 meses. E aí, nesses 3 meses, tentando entender o que, que eu ia fazer da minha vida. E aí, quando eu falei, cara, não importa, eu não preciso achar a melhor profissão, eu só preciso fazer alguma coisa, sabe? Foi quando eu tive esse só preciso fazer alguma coisa que eu resolvi levantar da cama, literalmente. Me inscrevi numa faculdade na IMB Morumbi, me inscrevi no vestibular da IMB Morumbi para gastronomia. E fui no dia seguinte bater na porta dos restaurantes que eu gostava de ir, que eu gostava. E aí eu encontrei um restaurante que tinha uma proposta muito boa de sustentabilidade. Falei, meu, que lugar foda, um restaurante que eu curto, perto da minha casa, vou bater lá e vou ver se eles querem alguém para trabalhar. Simples assim. E aí consegui uma entrevista e passei. E basicamente a entrevista foi: olha, não sei nada, sei cozinhar risoto, já fiz massa artesanal, mas eu sei trabalhar, tipo, duro, sabe? Passei
5 anos de faculdade estudando e trabalhando full time. Então, assim, trabalhar muito não é um problema para mim e gosto de aprender coisas novas, estou aqui disposta e dedicada. Foi isso. E aí me aceitaram, eu fui estagiária de cozinha, ganhando, tipo, R$ 300 por mês, assim. Mas estava felicíssima, nossa, felicíssima. E aí foi um trabalho completamente diferente do que eu estava acostumada, um trabalho muito físico, né? Tipo, carregando caixa de comida para cima e para baixo, 10 horas por dia em pé. Foi punk, assim, mas foi para minha cabeça, foi maravilhoso, foi incrível, assim. Eu adorei a experiência. E aí fiquei nesse restaurante 3 meses, depois fui trabalhar numa padaria artesanal, depois fui, enfim, fui mudando de restaurante em restaurante, enquanto isso fazendo a faculdade de gastronomia. É assim, me divertindo, mas me divertindo mais no trabalho do que na faculdade, assim, para ser sincera. Mas amei. E aí, em o quê? Acho que 1 ano e meio, 2 anos, eu fui chamada por uma conhecida de fazia muito tempo que eu não via, que estava empreendendo, abriu um restaurante, ela não entendia nada da parte de cozinha, ela era administradora. E ela me convidou para ser chefe de cozinha. Então, assim, em 2 anos eu estava como chefe de cozinha. Então, foi também uma escalada muito rápida. E, enfim, fui, me joguei, e é isso, uma loucura. Tinha todas as skills necessárias para estar como chefe de cozinha? Não sei. Também tinha minha crise de impostora, entendeu? De que cheguei aqui muito rápido, não sei o que eu tô fazendo, mas vou fazendo. Deixa eu, deixa eu voltar ali na entrevista para estágio, que você fez uma distinção boa, que foi skills versus motivação, que é, talvez eu não saiba nada para estar aqui, mas, bicho, eu tô com muita vontade, eu quero muito estar aqui. Foi isso ou você já no começo conseguiu sacar que teve algo que você desenvolveu na sua carreira anterior que você conseguiu carregar? Para além da casca, né? Da pessoa que consegue trabalhar 10 Então, horas sob pressão. é que eu acho que a gente sempre carrega, né? Eu acho que a gente sempre carrega de uma experiência para outra. No mínimo, a gente carrega postura, a gente carrega confiança, a gente carrega a skill de como se apresentar, como se vender. E parece que não é nada, mas faz diferença, assim. Ainda mais no ambiente de cozinha em que você está contratando estagiário, mas está pegando muita gente novinha, assim, né? Então você chega lá mais velha, com mais casca, com mais postura, dizendo que você leva aquilo muito a sério, faz diferença, sabe? E de qualquer forma, eu também já cheguei lá dizendo, já me inscrevi no vestibular, já passei no vestibular, porque realmente foi muito rápido, assim, não lembro muito bem o timing, mas foi muito rápido. Então, assim, ó, passei no vestibular, até porque eu precisava passar no vestibular para poder fazer o contrato de estágio com eles, então foi tudo muito rápido. Então, assim, eu deixei muito claro que, ó, não sei nada, mas estou buscando aprender, assim, sabe? E estudar e aprender não é um problema para mim. Então, quando eu estou interessada em alguma coisa, eu vou aprender. Eu só preciso de alguém para me ensinar. E colou. Tá. Você falou também sobre a questão social do direito, né? Pega bem ser advogado. E quando você é um iniciante na cozinha, você vai lavar o chão, você vai lavar uma louça, você vai Exatamente. fazer o trabalho sujo, descascar batata. Você estava disposta a desapegar da parte do glamour do direito, mas em algum momento isso pegou na cozinha? Ou você estava sempre muito feliz ali? Não, eu estava muito feliz, assim. Foi muito gostoso, mas é isso, assim. A minha família, por exemplo, não meus pais diretamente, mas a minha família estendida ficou em choque. Tipo, o que que você está fazendo na sua vida, sabe? Você vai lavar o chão da cozinha. E eu tava amando. Para mim, aquilo era, tipo, uma desconstrução de um perfeccionismo e de uma ambição profissional que eu tinha me cobrado a vida inteira e que eu nunca nem tinha parado para questionar se era minha mesmo, sabe? Ou se era uma expectativa terceira, assim, sabe? Que eu trouxe para mim. Então, eu achei maravilhoso, assim. Para mim, foi realmente incrível. Mas
não sei te explicar, assim. Eu acho que quando você tá na cozinha, todo mundo tá fazendo isso. Tá todo mundo lavando louça. Na hora que você tá na merda e tem 1 milhão de vezes para atender e tá todo mundo ferrado ali, desorganizado, todo mundo vai lavar uma louça. No final, a hora que fecha o restaurante, todo mundo vai ajudar na faxina, porque todo mundo quer sair o mais rápido possível de lá, sabe? Então, é uma coisa muito tranquila, é um trabalho em equipe. Isso não é mal visto dentro das pessoas da cozinha, sabe? Uhum. Então, era uma expectativa de status social que eu tinha que quebrar só com quem não estava lá dentro, assim, com quem não estava convivendo comigo, porque lá dentro da cozinha eu nunca me senti mais ou menos que ninguém, assim, sabe? Então, E foi tranquilo. depois, nesse 1 ano e meio, 2 anos que você virou chefe de cozinha, também é uma ascensão muito rápida. Então, muito rápida. E aí é isso, de novo, eu falando, meu Deus, como é que eu vim parar aqui? Eu só tenho 6 anos, como é que eu vim parar aqui, né? O famoso meme. Mas, de novo, eu acho que é isso. Eu acho que essa ascensão vem de um lugar de maturidade profissional que você não necessariamente adquire naquela profissão, mas você adquire na sua carreira, né? Como um todo. Então, eu tinha muita bagagem, muita noção acadêmica também, que um chefe de cozinha usa, porque o chefe de cozinha é quem faz todo o provisionamento de compras, controle de estoque. Então, todo aquele controle administrativo que lá no direito eu sentia que eu não sabia fazer, na, na cadeira da cozinha eu sabia melhor do que muita gente, eu estava muito mais capacitada do que muita gente, eu já tinha passado por essa tour, eu já tinha passado por esse sofrimento. Então, tem um monte de outras coisas, trabalhos invisíveis do chefe de cozinha, para além de estar lá cozinhando e juntando sabores, né? Então, fazia muito sentido, assim. Eu tô fascinada porque no começo eu falei assim, Ana, quem é você? Aí você não falou o que você faz agora. Você falou da sua Exato. família, falou de educação, blá, blá. E aí, agora a gente está aqui falando que você foi do direito para a gastronomia, mas você nem parou por aí. Mas nem peraí, não foi esse Ah, o destino final, exatamente. Então, final aí para tentar não há, né? acelerar assim a história, veio a pandemia e aí o setor, né, da gastronomia foi muito afetado. E aí eu falei, fudeu, o que eu vou fazer da minha vida? Vou virar empreendedora e comecei a fazer pão de fermentação natural por todo o período da pandemia. E o negócio acabou crescendo, porque de novo foi no lugar, o restaurante que eu trabalhava fechou. Eu estava desempregada, pensando, me lasquei, assim, né? Fui inventar de mudar de carreira, fui para a carreira mais fodida na pandemia. Tipo assim, acertei na mosca. Falei, ferrou, como é que eu vou voltar agora pro mercado de trabalho? E aí foi a mesma coisa, cara, eu não posso ficar parada. Se eu ficar parada olhando pro teto, trancada em casa, eu vou ficar muito louca. Vou fazer pão, vou vender pão e entregar pão de bicicleta na casa das pessoas. E era isso que eu fazia. E no começo era assim, para família, para 5, 6 pessoas, e a gente ia de bicicleta, eu e minha sócia, que estava na mesma, tinha voltado do Uruguai, ela estava morando no Uruguai, voltou do Uruguai e na semana seguinte fechou tudo. Ela falou, fudeu, nunca mais vou achar emprego na vida. A gente se uniu para isso. E a gente fazia absolutamente tudo. E o negócio foi crescendo e foi ganhando uma puta proporção. E quando a gente viu, tipo, tinham passado 2 anos, a gente estava com uma cozinha profissional, com um forno profissional, industrial em casa, trabalhando igual louca, assim. E aí foi muito engraçado ver como cresceu, sabe? Como realmente cresceu muito. Eu, com muito orgulho, digo que a gente nunca teve um mês no vermelho, assim, então a gente fazia um controle financeiro muito grande. Mas aí chegou um ponto em que a gente percebeu que para aquilo ser rentável financeiramente, né, para a gente ter a grana que a gente queria ter para a nossa vida, a gente teria que terceirizar a produção. Terceirizar a produção não era o meu interesse, porque eu nunca quis ser uma administradora de empresa. Nunca foi essa a minha vontade. Eu queria cozinhar. Era isso que me dava prazer, né? E aí eu falei, cara, quer saber? Se for para eu voltar para essa vida de fazer planilha, eu vou fazer planilha numa empresa. Tipo, eu vou fazer planilha no trabalho dos outros, ganhar meu VR, sabe? Vou ser CLT e tá louco essa palhaçada de empreender. Vou voltar para o mundo corporativo. Procurei uma amiga que tinha saído do direito e tinha ido para a área de Customer Success.
e falei: oi, tudo bom? Eu não sei exatamente o que você faz, mas você me parece feliz no Instagram. Quer me contar o que você faz? E aí ela super se empolgou, falou: vem aqui almoçar na minha casa amanhã. Fui jantar na casa dela, ela me contando o que era o Customer Success e toda a lógica, né, enfim, das empresas de tecnologia, mercado SaaS, todo esse universo que era completamente desconhecido para mim. E aí eu amei e falei, cara, me ajudaria a fazer essa transição. Isso foi numa quinta-feira, não, uma segunda-feira. Na terça de manhã, ela recebeu uma mensagem do querido Luiz Novo, do sócio, né, fundador da empresa em que ela tinha trabalhado anteriormente, falando assim: oi, tô precisando de um CS Júnior, você tem alguém para indicar? E aí ela me indicou na terça-feira, na sexta-feira eu estava contratada. Foi muito rápido, foi a transição de carreira mais rápida do mundo. O meu marido, ele não se conformava, ele falava, cara, você nasceu com o cu virado pra lua, porque eu nunca vi você trocar de carreira tão rápido, assim, eu não sei o que acontece com você. E foi isso, aí eu virei CS Júnior, sem nunca ter tido nenhum contato com esse universo, assim. Obviamente, aí eu fui estudar, né, ela me deu a letra de, ó, essa é a empresa que você vai entrar, era de educação corporativa. Estuda aí. Obviamente, eu fiz minha lição de casa, aprendi todas as buzzwords da educação corporativa, aprendi a estrutura mínima ali, né, da divisão de áreas de pós-venda, para fazer minimamente bonito ali na entrevista. E passei e entrei um pouco com a lição de casa e um pouco com esse mesmo pitch de cara. Sou uma pessoa muito disposta a aprender, assim, tendo alguém para me ensinar, eu vou aprender, sabe? E é isso, e deu certo. Eu amei a área de CS, eu realmente amo a área de CS. Eu acho que ela se alinha muito com as minhas habilidades, com as minhas skills. Porque no final, o relacionamento interpessoal é o que eu faço, assim, na vida, é o sentido que eu vejo para minha vida, é o que eu amo fazer. E o CS me permite uma coisa maravilhosa, que é ter essa pessoa que tem múltiplos interesses. Que eu, obviamente, sou assim, né? Eu, obviamente, me interesso por 300 coisas que não têm a menor conexão ao mesmo tempo. E ser CS me permite conhecer clientes de segmentos diferentes e me aprofundar nesses segmentos estando no mesmo lugar, na mesma cadeira, assim. Então, é um trabalho que é diverso. Eu vou descobrindo mil coisas. E assim, cansei da educação corporativa, vou para outra empresa, agora estou num software de marketing, né? E assim, amando marketing. Nunca tinha trabalhado com marketing na minha vida. Agora eu trabalho com marketing digital, assim, redes sociais, tenho certificado Meta e tô amando, sabe? Então, o CS me permite essa mudança de carreira muito louca dentro de uma mesma carreira. Então, aqui estamos. Agora eu sou head do time de CS. E me descobri uma boa gestora de pessoas também. Amo, amo. E é isso. Deixa, eu preciso da timeline na cabeça. Quando que você entrou para o escritório de advocacia? Cara, eu faço estágio em escritório de advocacia desde 2012, 12. no mínimo. Primeiro restaurante. Primeiro restaurante, 2017, 18. Tá. E aí, 2020, pão. 2021, 2020, 21, pão. É isso, 2020, pão. 2021, final de 2021, eu entrei para o CS. E aí, a sua primeira cadeira de liderança em CS foi em Foi em 2024? 2024 ou 23, Três. Três. como coordenadora primeiro. Tá. Cara, Ana, eu fiquei tentando achar essas coisas que são padrão, assim. Eu acho que tem duas coisas. Uma você delimitou bem, que é relacionamento, né? Tem um lance que é você com pessoas, e isso é muito óbvio para quem tem 10 minutos de conversa com você. Mas parece que tem uma coisa que você nega, né? Tipo, como algo que você não queria ter feito no começo, mas que é esse seu poder de administração
de organização, de gestão de coisas e pessoas, que o seu raciocínio é assim. Você tem um raciocínio estruturado, e aí você conseguiu carregar isso. É engraçado, assim, porque eu tenho uma facilidade muito grande de perceber falhas em estruturas. Não necessariamente eu tenho a resposta de qual é a melhor forma de fazer, mas eu tenho muita facilidade de perceber as falhas na estrutura. Eu também tenho muita facilidade de perceber falhas de comunicação. Então, eu sou muito mediadora das coisas, tanto dos fluxos e processos quanto de pessoas, sabe? Eu sinto que eu entrei, por exemplo, na Bornodic, que é a empresa que eu tô. Cara, eu fiquei um bom tempo, assim, me entendendo, né? Entendendo onde eu tô, porque era um segmento novo também para mim. Então, por um bom tempo, a minha contribuição foi melhorar a comunicação entre diferentes áreas e diferentes pessoas, porque os fluxos estavam muito quebrados. E só de fazer isso foi uma contribuição tão grande. E eu, assim, ansiosa, do tipo, ainda não estou fazendo nada, meu Deus, ainda preciso, sabe? Preciso focar, preciso aprender logo sobre o segmento, botar a casa em ordem. E eu não percebia o quanto eu já estava facilitando as coisas só de fazer essas pontes, assim, sabe? Então, realmente, tem algumas coisas que são muito naturais, assim, para mim. É isso, assim. Cara, é uma curiosidade infinita de aprender coisas novas, assim, né? E no final, saber se comunicar com pessoas faz com que você aprenda coisas novas muito mais rápido. Porque as pessoas, no final, são as pessoas que vão te ensinar. Quando você consegue se relacionar bem com as pessoas, você ganha professores, assim, né? Em qualquer lugar que você vai. Foda. Adorei. Eu tava muito animada por esse papo, porque Ele é são meio caótico, caminhos. né? Porque ele é caótico, mas na narrativa você encontra padrão e a gente vê que é possível fazer essas transições aproveitando o que a gente aprendeu antes, Super, carregando essa bagagem. super. Mas, assim, se tem uma coisa que todo esse processo me trouxe, foi uma confiança muito grande de que se um dia eu precisar, eu vou me reinventar de novo e tudo bem, assim. Porque eu tenho muitas skills que são generalistas mesmo e muita capacidade de aprender aquilo que é hard, sabe? Aquilo que é específico de uma determinada área ou de outra. Então, acaba que isso é o de menos, assim. Eu consigo me reinventar Total. em coisas diferentes porque eu carrego esse monte de soft skills, assim, que eu desenvolvi. E é isso, no final, a carreira no final é uma só. Começou lá no direito, ela é uma só. Acho que eu fiquei no mudo do nada. Tem um monte de coisa que eu reaproveito mesmo, um monte de aprendizados aí. Foda. Ana, amei. Muito bom. Peraí que eu não tô te ouvindo, eu acho que o meu fone deu uma morrida aqui. Não tá me ouvindo? Dá um segundo. Já. Mas vou fazer um wrap-up aqui que foi. Acho que a gente vai encontrar um padrão nessas conversas que é motivação versus skills, assim, da gente entender onde as pessoas encontram suas motivações, comunicam suas motivações e reaproveitam as skills que elas desenvolveram ao longo da jornada para fazer a transição que elas querem, né? A intenção de desenvolvimento e de transição que elas querem. Então, Oi, meu amor. muito bom. Amei. Boa, que bom que você amou. Obrigada demais. Acho que o povo vai fazer um monte de pergunta. Tá bom, eu vou ficar lá de olho para responder. Tá bom. Obrigada, um beijo. Imagina, meu bem, beijo.